Na aula passada, nós falamos sobre a técnica imagem da hora, discutimos os conceitos de memória dos locais e escrevivência. Agora daremos sequência aos encontros com as mulheres no espelho a partir da técnica imagem das imagens. Neste dia de encontro com as mulheres no espelho, após a nossa roda de conversa inicial e antes de entrar na técnica imagem das imagens, fizemos um jogo para desmecanizar os sentidos. É um jogo da 4ª categoria dos jogos sistematizados por Boal, Ver Tudo Que Se Olha, e o jogo se chama Espelho Simples. Em 2 filas de participantes, cada uma olhando para a outra pessoa que está em frente fixamente, olho no olho. As mulheres da fila A são sujeitas e as da fila B, imagens. Cada sujeito inicia uma série de movimentos e de expressões fisionômicas em câmera lenta que devem ser reproduzidos nos mínimos detalhes pela imagem que tem em frente. Não se trata de uma competição, hein? O sujeito não é inimigo da imagem. Não se devem fazer movimentos bruscos, difíceis de serem seguidos. Pelo contrário, deve-se buscar a perfeita sincronização de movimentos e a maior exatidão na reprodução dos gestos. É importante que os movimentos sejam lentos e contínuos. Sujeito e imagem trocam então de papel. Deve-se anunciar que eles farão a troca e orientar que o movimento não será interrompido. Aí sim, trocam. Ambos agora serão sujeito e imagem. Anunciar e depois de um tempo dar o sinal. As 2 participantes podem iniciar movimentos e podem reproduzir o da colega, simultaneamente. Atenção a movimentos que possam ser reproduzidos. Anunciar e dar o sinal. Todas, de cada fila, se dão as mãos. Movimentos lentos e contínuos, 2 filas idênticas uma à outra. Compartilhadas as impressões sobre esse jogo e finalizada essa sequência, seguimos para a realização da técnica do teatro imagem, imagem das imagens. Conectada ao objetivo de relacionar os problemas individuais, singulares, com os problemas coletivos vividos pelo grupo, eu busquei acessar uma espécie de memória coletiva. Nessa técnica, cada participante deve imaginar uma opressão atual que ainda age no presente ou que poderá voltar a se manifestar. Após imaginar ou se recordar dessa situação, cada mulher, uma por vez, esculpia a imagem da opressão utilizando os corpos das colegas que ocupavam posições como opressores ou aliadas da oprimida. Na sequência, a escultora ocupava sua posição de oprimida na imagem, que deveria ser a sua própria posição, ou seja, a que vivia em seu cotidiano. Logo, cada integrante do grupo expressou, através de imagem, a sua situação de opressão. Destaco desta prática a imagem criada por Maria Bonita. Ela se posicionou perto da porta, direcionando as mãos para a maçaneta. Quando eu disse ação, ela ainda me questionou se realmente poderia fazer o que queria. Quando disse que sim, ela abriu a porta e saiu, retornando em seguida e nos explicando que não queria sair do grupo, mas sim sair dali, daquele lugar. Ela queria ir embora. O sentimento de Maria Bonita denunciava situações de opressão vividas pelas mulheres no espaço público do bairro em que vivem e mesmo no espaço privado de suas casas.
No primeiro encontro com as participantes, quando pudemos focar nas técnicas teatrais e passamos a nos chamar Mulheres no Espelho, eu falei às companheiras, ainda que de maneira introdutória, sobre a ideologia do teatro do oprimido. Na oportunidade, quando perguntei a elas o que as oprimia, várias falaram sobre as situações vividas nos predinhos, que é um apelido dado pela comunidade a um condomínio do bairro, e sobre a dificuldade de convivência com alguns de seus moradores. Eu percebi, através das falas de algumas das mulheres e das imagens criadas e outras representações nos jogos, que as relações com o território eram muito marcantes para aquelas mulheres. As relações entretecidas com o espaço privado de suas casas, com o espaço público do bairro e mesmo as relações com a Casa Senhor Tito. As relações com a Casa Senhor Tito se refletiram quando em um determinado encontro eu ofereci às mulheres um saquinho de plástico com várias palavras recortadas. Eram sentimentos nomeados e elas deveriam escolher aqueles que expressassem como se sentiam participando do grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho. Elas também poderiam escrever outros, caso não se sentissem contempladas com as palavras que eu ofereci. Surgiram sentimentos como relaxamento, liberdade, tranquilidade, coragem, compreensão, gratidão, felicidade, apoio, distração, confiança. Tais escolhas me fizeram acessar a percepção das mulheres sobre os nossos encontros, momentos de convívio em que elas conseguiam relaxar, sair da rotina quase massacrante de mulher, de dona de casa, de trabalhadora, momento de encontro, de partilha. Participar do grupo proporcionava uma oportunidade para falar dos próprios sentimentos e pensar sobre eles. Como parte da técnica Imagem das Imagens, seguiu-se o Desfile das Imagens, em que cada grupo, um seguido do outro, entrou em cena e voltou a realizar diante de todas cada uma das imagens criadas, e as espectratrizes teciam comentários sobre o que viam. Primeiramente, comentários objetivos e em seguida comentários subjetivos, impressões individuais. Elas viram falta de dinheiro para viajar nas férias, desilusão amorosa, desejos de descansar, de ir embora, de abraçar. Foram enfatizados pontos comuns às imagens, sentimentos, objetos, gestos como tristeza, decepção, alegria, guarda-sol, garrafinha, olhos tampados, ouvidos tampados, dedos apontando. Em seguida, eu propus ao grupo a criação da Imagem das Imagens, agregando em uma única imagem os elementos essenciais de todas as demais. Essa técnica compõe-se de mais dinamizações que podem ser acessadas no livro O Arco-Íris do Desejo, o Método Boal de Teatro e Terapia. A princípio, algumas mulheres do grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho não quiseram participar da técnica. Disseram ser algo muito íntimo e não queriam compartilhar. Essa recusa poderia se tratar da timidez das garotas, mas eu estive atenta ao fato de que negar-se a compartilhar uma situação de opressão vivida pode também estar relacionado a outros fatores, além da esfera pessoal. Eu me questionei, o que fez com que no primeiro momento, só com o que entenderam, essas mulheres se recusassem em participar? Qual a construção social, política e cultural que as fizeram pensar que seriam expostas? Eu penso que certas construções culturais julgam a nós, mulheres, como tagarelas e nos inibem de nossas comunicações. Também considerei a dificuldade de falar sobre algo que nos aflige, pois demanda trazer a situação de dor para o presente. Minha primeira reação diante da recusa das garotas foi respeitar as suas opiniões, mas expliquei que não era um jogo de mímica, cujo objetivo era descobrir dados, talvez sigilosos, da opressão vivenciada por elas, mas sim identificar situações de opressão vividas, pensar sobre elas, expressá-las. O sigilo da situação seria preservado. E quando elas viram as colegas fazendo o desfile das imagens, decidiram fazer as suas imagens também. Assim, nós recuamos na condução da técnica, em que já se apresentavam todas as imagens juntas, e as companheiras criaram individualmente as suas imagens de opressão com o auxílio dos corpos das outras.
Neste exercício de criação, elas se emocionaram muito. Eu relato no meu diário. Margarida e Zacimba Gaba choraram. As abracei. As duas também se abraçaram. Este se constituiu em um momento de acolhida, de compartilhamento afetivo. Margarida e Zacimba assumiram um movimento muito importante que partiu da resistência e negação em participar, passou pela escuta aberta à proposta e pela apreciação e debate das imagens das colegas, despertando nelas a vontade e a coragem de também contar de si, culminando na criação de suas imagens. Isso gerou muita emoção, pois as suas recordações afetaram seus corpos. Elas desbloquearam as suas couraças, se permitiram sentir confiança no grupo. Além do que, ao falarem de si mesmas, empreenderam um ato político, individual e coletivo, pois falando de si, falavam de tantas outras. Verbalizar ou criar imagens que expressam situações de opressão, de maneira alguma, é um ato simples, despretensioso e isento. Pelo contrário, nos afeta em diferentes medidas. E quando as garotas se negaram a participar, eu as respeitei, mas de forma branda, conversei com elas e expus a proposta novamente com outras palavras. Ao verem as suas colegas se apresentando, elas se sentiram mais seguras para também criarem as suas imagens e compartilhar conosco um pouco de suas histórias. O sociólogo Maurice Robartes questionou-se sobre o que mantém as pessoas unidas em grupos e atribuiu às lembranças em comum um importante ponto de coesão. Assim, elaborou a noção de uma memória de grupo ou memória coletiva. Ocorreria um movimento recíproco entre sociedade e memórias individuais. Não seria apenas a sociedade que atuaria na construção de nossas memórias individuais. Ela também, ou pelo menos uma parte dela, funcionaria como memória para os indivíduos, a memória social. Este movimento de interação entre memória individual e social se completaria através da linguagem, num processo cujo testemunho da memória social completaria a memória individual. Também, Frederic Charles Barlet considera que, ao trabalhar intensamente em conjunto, um grupo tende a criar esquemas coerentes de narração e interpretação dos fatos, consagrando assim sua versão dos acontecimentos, suas imagens para a história. A sequência de criação através da técnica imagem das imagens nos auxiliou a identificar o que nos constituía como coletivo. Várias mulheres compartilhavam insatisfações com sua situação atual, o desejo de mudar, de ir embora, nem que fosse por alguns dias de férias. Também demonstravam a necessidade de serem abraçadas. A percepção das participantes sobre o grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho, como um coletivo de mulheres, também foi expressa através de um registro criado ao final do encontro. Surgiram palavras como partilha, relaxamento, acreditar que é possível mudar, acreditar na vida, risadas que não dava há muito tempo, confiança em estar com as amigas, orgulho. Maria da Cruz compartilhou conosco. Fiz algo que não sabia que podia fazer. E alegria em fazer as atividades. Dona Tiburtina completou. Esperança em ficar aqui e certeza de voltar. E em um dos registros de avaliação final dos encontros, ainda encontramos depoimentos como o de Pagu. O grupo me ajudou como ser humano, sabe? Faz a gente pensar melhor, ver outras expectativas que a gente não valorizava, entendeu? A gente forma um grupo e aprende a lidar com os limites de cada um. Quando eu perguntei a elas o que escreveriam se fossem escrever um diário sobre as mulheres no espelho, eu ouvi as seguintes respostas: saudade, respeito, força feminina, companheirismo, amizade, união. Aqui tem muitas mulheres guerreiras que lutam, que sofrem, mas não abaixam a cabeça. Nós percebemos por estas falas a constituição do Grupo de Teatro das Oprimidas Mulheres no Espelho como um espaço e tempo de acolhida, de encontro, de fortalecimento, de troca, de escape do cotidiano e da rotina cansativa de mulher, dona de casa, trabalhadora. Ali, construímos momentos para falar dos próprios sentimentos e pensar sobre eles. Desta forma, as Mulheres no Espelho
criaram a cada reunião, ao acessar e representar suas memórias, um estado de consciência coletiva. Representar cenicamente suas recordações fez com que todas nós nos emocionássemos. Eu percebi neste encontro como as feições das mulheres mudaram. Elas tinham entrado na sala de trabalho sérias e saíram sorrindo. O exercício criativo de expressar artisticamente as suas opressões fez com que nos aproximássemos mais umas das outras e olhássemos para os nossos problemas com outra mirada. Em certo momento do encontro, uma das presentes pegou um violão e cantou, acompanhada das companheiras. Espero que, nessa ocasião, nós tenhamos criado novas recordações, novas inscrições corporais através do afeto, pois nos acolhemos ao compartilhar nossas memórias de opressão e sorrimos, felizes por estarmos juntas. Vamos então resgatar a sequência de criação com a técnica A Imagem das Imagens. Dividir em grupos, ou um só grupo, dependendo do número de participantes. Cada participante dos grupos deve imaginar uma opressão atual, que ainda age no presente, ou que poderá voltar a se manifestar. Bom e possível também relembrar o que é opressão. Criam-se imagens individuais. Uma por vez, esculpe a imagem de opressão, utilizando os corpos das colegas, que ocupam posições, sejam como opressores ou aliados da oprimida. Em seguida, ocupa a sua posição de oprimida na imagem, que deve ser a sua própria posição, ou seja, a que vive em seu cotidiano. Não é permitido falar durante a criação da imagem. Pode-se utilizar a linguagem do espelho, produzindo elas mesmas o gesto ou a expressão do rosto que quer ver reproduzida, ou a linguagem da modelagem. A atriz toca com as próprias mãos, do mesmo modo como uma escultora faria com a sua estátua. Finalizada a criação da primeira imagem, cada integrante do grupo fará o mesmo, expressando através da imagem a sua situação de opressão. Acontece então o desfile das imagens. Cada grupo, um de cada vez, entra em cena e volta a realizar, diante de todos, cada uma das imagens criadas. Para cada imagem, pedir que as mulheres que assistem façam comentários objetivos, o que veem na imagem, e logo comentários subjetivos, impressões individuais, como isso me dá a impressão de... E não interpretações como, por exemplo, a mulher está brava porque acabaram de jogar pedra em seu quintal. Todas as imagens desfilam diante do grupo, seguindo a dinâmica dos comentários. Enfatizar pontos comuns às diferentes imagens, gestos, posturas, relações físicas. Cria-se então a imagem das imagens. Propor ao grupo formar com todas as imagens uma única imagem que contém os elementos essenciais delas. Começar pela imagem da principal oprimida. Cada mulher que desempenhou esse papel reproduz sua imagem na cena. As outras mulheres, uma a uma, apresentam suas imagens da oprimida, utilizando seus corpos. O grupo deve escolher a imagem mais representativa do grupo, a mais completa. Não a melhor ou a mais bonita. Podem-se escolher duas imagens igualmente representativas, inclusive. Assim, temos duas vertentes, duas características, ambas essenciais, da oprimida principal. Em torno da imagem central, a imagem da oprimida, construir uma a uma as outras imagens. Estas se relacionam com a imagem central e completam o quadro, retomando elementos importantes das imagens individuais, as primeiras criadas. Verificando as inter-relações entre as participantes e as imagens. Perguntar às mulheres do grupo em cena, todas estão se identificando com as imagens que representam? As que se identificam permanecem na imagem. As que não se identificam podem sair. Perguntar às de fora do grupo se identificam-se com a imagem da colega que saiu e, caso positivo, ela poderá ocupar o seu lugar. Caso alguma imagem permaneça sem ser representada, perguntar se elas reconhecem a imagem ou personagem. Mesmo procedimento. Se ainda sobrar imagem, perguntar se há alguma ressonância. Primeira dinamização, um monólogo interno. Durante mais ou menos 3 minutos, todas as atrizes que integram a imagem deverão falar sem parar o que as suas personagens estão pensando nesse momento.
Não é permitido se mover, dizer tudo o que vier à cabeça. Sobre a personagem, não sobre a atriz. Segunda dinamização. Durante mais ou menos mais 3 minutos, as atrizes, sempre imóveis, poderão dialogar. Terceira dinamização. Em câmera lenta, sem falar sequer uma palavra, sem emitir som, as atrizes se moverão e procurarão mostrar os desejos de suas personagens. Na próxima aula, vamos ver a técnica memória, lembrando ontem. Nos vemos lá!